Ela queria simplesmente levar Deus entre os homens e construir a paz onde quer que exista o ódio. Por isso, o mundo lhe abriu as portas. Há 9 anos morria Chiara Lubich. Procuremos entender por que o toque desta mulher mudou o mundo. Vamos começar com Marco. Marco, lhe leva um pouco atrás no tempo. Nos anos de Chiara tinha uma beleza incrível, uma alegria de viver, porém, os escombros de sua Trento em chamas, bombardeada. Alguma coisa tinha que ser feita. E Chiara tem a ideia de chamar, iluminada por uma fé enorme, um grupo de moças como ela, cheias de vida e de esperança, e de dizer: vamos fazer alguma coisa pelos pobres da nossa cidade. E você, no meio dessas moças, de um certo momento você as encontrou. Você era um operário? Sim. Você tinha sua família para sustentar? Porque os bombardeios também atingiu. Seu pai tinha morrido e você tinha que sustentar sua mãe e seus irmãos. Fale-me da primeira vez que você encontrou Chiara Lubich, que se chamava Silvia. Ou já era Chiara quando você a conheceu? Sim, bem. Metade, metade. Alguns a conheciam como Chiara, outros como Silvia. Meio a meio. De qualquer forma, meu primeiro encontro com Chiara foi na caseta. Nós a chamávamos caseta. Era um apartamento muito pobre, simples, e me chamaram para fazer alguns trabalhos de manutenção interna, porque era uma casa muito antiga. Me havia ali sozinho com Chiara. Então ela aproveitou. Sente-se, sente-se. Eu sabia que era aquela do movimento, que aquela pessoa que estudava filosofia. Já sabia alguma coisa sobre ela? Não muito. Naquela época, não muito. O que você sabia sobre ela? Antes eu era meio crítico. Então, eu queria te levar a isso para saber se eu tinha entendido bem. Esse grupo de exaltadas... Diga a verdade, elas eram exaltadas? Eram meio loucas? De qualquer forma, quando eu comecei a entrar naquela caseta para fazer trabalhos, percebi que ele havia algo de especial. E lembro que uma noite, quando acabei meu trabalho, ela já tinha jantado. Eram 4 ou 5, eram mais, porém não moravam ali. O apartamento era muito carente, pobre. Então Chiara quis me colocar a par da vida que elas estavam conduzindo. Ela queria me explicar. Te explico por que estamos aqui, o que queremos fazer. Me contou um pouco sobre esse novo modo de viver. E quando tocou na palavra evangelho, eu não me espantei. E o que elas tinham em mente? Levar Cristo ao mundo. Levar o mundo à unidade. Esta vida do evangelho. Não existe mais, que não existe. Estava, bebia e concordava com ela. Lembro que naquela noite já estava escuro quando saí da caseta. Indo para casa, quase não sabia encontrar o caminho. Estava tão embriagado por aquelas coisas que parei, apoiado em um murinho. Fiquei olhando a abóbora celeste. Será possível? Deus está assim, tão próximo? E continuei a me interrogar, a fazer-me estas perguntas. Tanto é verdade que não consegui dormir naquela noite. Muitas vezes me perguntei, mas por que Chiara perdeu tempo comigo? A resposta, Marco, são todos os seus anos vividos com ela, vividos a contar sobre ela, a viver dela. Porque aquilo que entendemos e que entenderemos mais ainda agora, provavelmente, é que Chiara não se conta, Chiara se vive. É algo que entra em você, que te interroga até o momento em que chegam as respostas. Agora nós levaremos vocês a Trento, nos lugares de Chiara. Vamos lá. Aqui nasceu Chiara, no dia 22 de janeiro de 1920. Morava no 2º andar com sua família.
O pai Luigi, a mãe Luídia, o irmão mais velho, Dino. Depois tinha, naturalmente, Chiara, depois Liliana e, por fim, Carla. A família era muito unida, muito serena, mesmo se com uma pluralidade de pontos de vista. A mãe era uma católica fervorosa, enquanto o pai era socialista. A família conheceu um longo período de pobreza, o que ajudou Chiara a ter os pobres da cidade no coração. Viveu aqui até por volta de 1928-29, quando se transferiu para a casa em Via Goteadoro. Foi nesta igreja de Santa Maria Maior, que se encontra de frente para a casa natal de Chiara, que ela foi batizada em janeiro de 1920 com o nome de Silvia Maria Elvira. Estamos em Goteadoro. Esta é a casa onde os Lubick viveram até o grande bombardeio de 13 de maio de 1944. Um dia, Chiara se ofereceu a ir buscar o leite para a mãe, não obstante ela precisasse estudar. Ao longo da estrada, sentiu como se o céu se abrisse sobre si e alguém a convidasse a segui-lo. Doa-te toda a mim. E ela no coração disse o seu sim. Quando voltou para casa, escreveu ao seu confessor e pediu para se consagrar a Deus por toda a vida. A consagração aconteceu em 7 de dezembro de 1943, na capela do colégio, ao lado do convento dos padres capuchinhos. Era de manhã. Chiara e sua família estavam em casa. Por volta das 12h30 soou o alarme. Todos correram para o bosque de Goteadoro, onde havia um refúgio. Às 13h45, o bombardeio. Durante a noite, a família de Chiara, ainda aqui neste bosque, decidiu sair da cidade. Daquele momento em diante, iniciou-se para Chiara um íntimo momento, porque ninguém sabia da sua consagração e muito menos da promessa que tinha feito de não se afastar de Trento. E nós víamos que tudo caía. A um dado momento, me veio esta pergunta. Mas existirá um ideal que não desaba, que não acaba, que nem uma bomba destrói? E imediatamente dentro senti a resposta. Sim, existe, existe. É Deus. E eu entendi. Quem é Deus? Deus é amor. Tudo em uma expressão. Deus é amor. Tininha Cavalcante, bem-vinda. Por quase 40 anos, a secretária, a companheira fiel de Chiara Lubick neste seu trabalho enorme de memória, de pensamentos que Chiara precisava anotar para assegurar, podemos dizer, o futuro. Tininha, você veio uma vez no Brasil para entender quem são, o que é o Focolare, e depois você não foi mais embora. A sua história também tem coisas incríveis. Eu vou resumi-lo um pouco. Chegou até você, no seu país, o eco dessa revolução, dessa mulher extraordinária que tinha entendido que compartilhando, unindo-se, colocando no centro o centro, Jesus Cristo, tudo era mais fácil. Então você decidiu entender, decidiu vir à Itália. Mas para você, quem é Chiara Lubick? Sabe, Chiara era aquilo que mais me maravilhava nela, era ser chamada, escolhida, instrumento de Deus para um carisma a ser doado ao mundo. Ela permanecia naquela normalidade cotidiana. No dar-me trabalho era algo incrível, a sua gentileza, o seu por favor, ou dizer, hoje você está trabalhando muito, mas amanhã poderá descansar. Ela podia muito bem me enviar no trabalho assim, simplesmente. E aquilo me encantou, porque o que ela dizia, o que escrevia, ela vivia antes. Mas é verdade que ela não queria construir nada? Me explico. Não é que ela tivesse a ideia do Focolare como, entre aspas, instituição? Ela não pensava em um movimento. É assim ou eu entendi errado? Não, está correto. Tanto é verdade que quando ela fez o voto de castidade,
sozinha, e depois lhe foi colocada a possibilidade de ter seguidores, ela tomou um susto. Ela disse: não, eu escolhi Deus, não quero fazer um movimento, não quero fazer nada. Sigo a minha estrada, sigo Deus e depois Ele fará o que quiser. Mas ela não pensava nisso, não procurou nunca ninguém. Eu realmente sou muito grata a vocês, porque só quem cruzou aquele caminho pode contar essas coisas. Os livros não conseguem restituir a verdade e a beleza desse encontro que continua, que prossegue, porque, Chiara, se o magnetismo continua, tanto é verdade que as novas gerações ficam paralisadas por aquele seu pensamento, pela sua luz, e decidem viver exatamente como ela procurou viver. Senhoras e senhores, acredito no nós, e é uma certeza para o Gen Verde. Un altro giorno nell'inquietudine, in questa stanza la mia vita sembra inutile. Dubbi e paure fanno pugni con la volontà. Respiro a fondo e la luce cerco dentro me. Esco, vado fuori e guardo più in là, oltre il mio piccolo mondo e le mie fragilità. Apro il mio cuore e scopro che se io penso al bene degli altri do il meglio di me. Non sono un supereroe, io credo nel noi. Se io ci sono per te e tu per me, possiamo vincere. Un solo passo e cambia la realtà. Il mio problema si trasforma in opportunità. Tendo la mano verso chi cammina accanto a me. Mi sento viva e la paura non mi ferma più. Esco, vado fuori e guardo più in là. In ogni sguardo una storia, mille fragilità. Sorrido ancora in faccia il mio sì, senza voltarmi indietro. Io riparto da qui. Non sono un supereroe, io credo nel noi. Se io ci sono per te e tu per me, possiamo vincere. Il malessere peggiore viene dalle mie paure di perdere certezze, le mie sicurezze. Poi si innescano pensieri che non fanno andare fuori. Mi vedo sempre sola, mi sento un nodo in gola, ma poi spengo ogni rumore, ascolto in fondo al cuore e lascio che a guidarmi sia la voglia di donarmi. Scopro che non sono sola, il mio momento è ora, per credere che il bene si raggiunge solo insieme. Non sono un supereroe, io credo nel noi. Se io ci sono per te e tu per me, possiamo vincere. Vocês são extraordinárias. Podemos dizer isso? Extraordinárias. Voltamos a Trento.
setembro de 1944, Chiara veio morar neste pequeno apartamento, o número 2 da Praça dos Capuchinhos. Por causa da guerra, algumas das suas primeiras companheiras vieram morar com ela e aquela intuição que Chiara tinha tido 5 anos antes em Loreto tomou forma. Uma convivência baseada no modelo da família de Nazaré, que depois se chamou Focolare, porque nele estava aceso o fogo do amor evangélico. Androne era um dos bairros mais pobres da cidade e tinha se tornado o campo de ação de Chiara e das suas primeiras companheiras. Dori, uma delas, contraiu uma infecção no rosto justamente aqui, vindo encontrar os pobres. Chiara pediu a padre Casimiro, que era o diretor da Terceira Ordem dos Capuchinhos, para trazer a comunhão a Dori. Foi justamente ele que lhe revelou a maior dor de Jesus, o grito na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Chiara então se dirigiu a Dori dizendo-lhe: se a maior dor de Jesus foi o abandono por parte do Pai, nós o escolheremos como ideal e o seguiremos assim. No porão escuro, à luz de velas pelo bombardeio, Chiara e as suas primeiras companheiras fazem a descoberta do testamento de Jesus, daquela oração dirigida ao Pai antes de morrer: Pai, que todos sejam uma coisa só. E intuíram que tinham nascido para aquela página do Evangelho. E para aquela página do Evangelho nascem e vivem no mundo todos os que disseram sim ao que Chiara pensava, ao ideal de vida. Entre elas também uma jovem atriz e uma das integrantes do Gen Verde, que é Alessandra Pasquale. Bom dia. Alessandra, você também estava buscando algo, porque já tinha completado os estudos, havia paixão pela declamação, a escola, etc. Porém, estava sempre algo faltando na vida de Alessandra? Sim, uma característica minha é com certeza colocar sempre tudo em discussão. E sim, essa procura sempre foi muito forte em mim. Eu procurava sempre respostas, também através do estudo da filosofia. Devo dizer que eu estudava muita música porque muitas vezes traziam verdades, mas nenhuma respondia à minha exigência de verdade com V maiúsculo e do bem com B maiúsculo. Eu sonhava com um mundo melhor, um mundo onde houvesse uma comunhão, na qual todos pudessem se exprimir com os próprios talentos, com a liberdade de quem se ama. E, efetivamente, uma vez fui convidada para umas férias, digamos assim. Para mim disseram que eram férias, porque na época eu não queria saber de coisas da igreja e... Peço um aplauso ao Gen Verde, que são maravilhosas. Nessas férias, que eu depois descobri se chamar Mariápolis, era a cidade ideal, a cidade na qual cheguei. Posso contar através da minha experiência. Eu cheguei nos pequenos gestos, como carregar a tua mala, te oferecer um copo de água, arrumar a tua cama. Eu me derretia, pouco a pouco me derretia. Via pessoas que me escutavam profundamente, não se distraíam com outras coisas, estavam interessadas em mim. A todos aqueles sonhos que eu tinha, que estavam aos poucos tornando-se realidade. Depois, um dia, em um vídeo, porque na época eu conheci a Chiara através de um dos seus discursos, disse: Deus te ama imensamente. E eu disse para mim mesma: Deus ama a mim? Assim como sou, com todos os meus defeitos?
Eu acreditei nisso por um motivo em particular, porque havia pessoas ao meu redor que me queriam bem, de verdade, profundamente, porque às vezes se pode falar de Deus amor como algo distante. Não, Ele está aqui, está perto. Criou-se um diálogo novo com aqueles e com todos os meus amigos, que eu continuei a frequentar. Então, Ale, você tocou em um ponto que me interessa particularmente. Não existe o risco de vocês se tornem uma miragem que alguém vê, mas que no fim não tem a possibilidade de tocar? Uma mulher como você, atriz, com talento, etc., não se pode dizer que você se fechou ao mundo para viver uma dimensão à parte? Bem, se fosse realmente assim, não estaríamos sempre em viagens pelo mundo, por exemplo. Vocês acabaram de chegar de uma turnê no Oriente, não é que vocês fizeram ali um showzinho na pracinha, perto de casa? Bangkok, Taiwan, Hungria, Polônia, Grã-Bretanha. Isso pelo que diz respeito ao trabalho que faço agora no Genveste, mas também antes, quando eu vivia em um focolare em Verona, trabalhava em uma biblioteca. E aqui está o ponto, temos que dar forma a tudo o que fazemos com este ideal, senão podemos perfeitamente, como você bem disse, parecer pessoas distantes. E também tem outra coisa que eu acho que sirva, que é tornar-se, digamos, vulneráveis, revelar as próprias dificuldades e entender, comunicar como se pode sair de uma dor, de uma dificuldade, de um erro, se nós não comunicamos também isto aos outros através da nossa vida ou mesmo... Nós dizemos quando foi que erramos no palco ou, por exemplo, no relacionamento entre nós. Acontece, divergência de opiniões. Todas essas mulheres juntas, imaginam? Mas nós temos que pedir desculpas. Por exemplo, aconteceu hoje de manhã. Houve um mal-entendido. Antes de continuar, não podíamos vir até vocês e falar de amor, de paz, de fraternidade, se não nos pedíssemos desculpas. O que vocês podem fazer? O que vocês diriam? O que fariam hoje? O que vocês fazem neste momento para que tudo o que Chiara deixou permaneça, se possível, e continue a ir mais longe? Eu acredito que cada um de nós deve fazer bem aquela pequena ou grande parte que deve fazer durante o dia. Tenho que estar na cozinha descascando batatas, preparando o almoço? Eu faço aquilo. Fazendo aquilo, eu ajudo a resolver os problemas do mundo. Às vezes falamos dos problemas. Precisa agir assim ou fazer assado. Não. Se eu vivo bem o momento presente, e eu vivo com a consciência de fazer a vontade de Deus, eu vivo em Deus. E Deus age. Deus age. Não pode ficar indiferente, parado. Porém, depende do meu modo de fazer, do meu modo de mergulhar naquela vontade de Deus, do momento presente e fazê-la bem. Não há nada de utópico em tudo isso. É uma das coisas mais revolucionárias que eu já ouvi, sobretudo nestes tempos. Chiara acendeu a paz, elas a acendem, acende a paz com o Gen Verde. La pace è il sogno più testardo, quello che non molla mai, quello che misura e non ne ha, ci vuole un sacco di coraggio, quello di chi lotta e sa che per il suo sogno pagherà, immensa come vieni a bussare da te ed aspetta così, aspetta.
A revolução de amor de Chiara Lubick nunca acabou e nunca acabará. Vocês trouxeram a vida boa, a vida bela de quem crê. Agradeço muito a Tininha, Marco, Alessandra, todo Gen Verde. Obrigada, obrigada.